Hoje vamos fazer um passeio, vamos conhecer Quinta do Conde. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, este é o canal Inspira-te. E algumas semanas atrás eu coloquei no Instagram uma votação de algumas localidades aqui da região para o pessoal conhecer e Quinta do Conde foi a ganhadora. Então, hoje o vídeo vou mostrar um pouquinho da vila. Quinta do Conde é uma vila, né? Ela é uma freguesia que pertence a Sesimbra. Muita gente acha que ela pertence a Setúbal ou a Azeitão, mas não. Ela é uma freguesia de Sesimbra, só que ela tem status de vila. Então eu vou dar uma passadinha por lá, vamos conhecer um pouquinho e a gente conversa enquanto isso, tá bom? Então eu estou saindo do Azeitão. Nós estamos separados por Quinta do Conde por apenas 2 quilômetros. E como eu falei anteriormente, né, Quinta do Conde pertence a Sesimbra e não a Setúbal ou a Azeitão. Aqui à esquerda nós temos a primeira entrada de Quinta do Conde, que é uma entrada secundária, uma entrada mais nova. Não é muito utilizada, mas é aqui que ficam as casas mais novas e tem muitos terrenos. Essa aqui é a entrada principal, que é a entrada do continente, como a gente chama, que é onde estão localizados os maiores, a maior quantidade de prédios, de apartamentos, né? E essa aqui é a entrada que eu considero principal para nós. Aqui na direita tem uma praça, que é uma das principais praças de Quinta do Conde, tem muita coisa que acontece. À esquerda fica o continente e além do continente tem grandes outros supermercados. Tem o Pingo Doce, eu vou passar agora aqui pelo Pingo Doce. E ao lado do Pingo Doce temos o Lidl. E tem mais um Pingo Doce na segunda entrada principal, né, que é a entrada do Burger King. E essa praça aqui, ela é bem gostosa, ela tem várias atividades que acontecem, feiras medievais, feiras locais, Páscoa, Carnaval também é aqui, Natal, então tem muita coisa que acontece nessa praça de Quinta do Conde. E vocês vão ver que não tem assim muitas áreas verdes, apesar de ter muitas árvores por aqui, mas não tem muitas praças. E Quinta do Conde, ela é uma vila, né, que pertence a Sesimbra. E para vocês terem uma noção, tem muita gente que mora aqui. São 25 mil habitantes, com uma densidade de 1.800 habitantes por quilômetros quadrados. Se nós formos comparar com Azeitão, Azeitão tem 19 mil habitantes e é 273 metros quadrados por habitante. Então a diferença é gigantesca. Aqui é uma vila muito mais ativa, com comércios e pessoas. E aí começam os prédios, ó, tem muitos prédios, são prédios mais ou menos da década de 90, início dos anos 2000, então é o lugar nesta região aqui que tem mais apartamentos disponíveis, né? Apesar de ter muitas casas em Quinta do Conde. E uma curiosidade é que Quinta do Conde, ela foi uma área invadida na década de 70, foi começado a construir casas de maneira ilegal até que foi criada toda a infraestrutura, né, de água, de esgoto, enfim, e se tornou essa vila que ela é hoje, né? Mas ela até a década de 70 não tinha nada, então ela é relativamente nova. E ela tem uma infraestrutura muito boa, principalmente de escolas. São 6 escolas que tem aqui em Quinta do Conde. Uma escola é de segundo e terceiro ciclo, as outras são escolas básicas, inclusive 2 infantários. E bem aí à frente é uma construção de uma escola nova, uma escola básica que está sendo construída. Ela começou essa construção, eu acredito que foi em setembro de 2019, e ela já está na fase final. Ela deve ser entregue entre abril e maio, então para o próximo ano letivo já tem mais essa escola disponível aí para a comunidade, né? Então, vou passar aqui, acho que vai dar para ver, não vai dar para ver muito bem, mas assim, ela é uma escola pequena, né, de primeiro ciclo, que vai da primeira à quarta série. E aqui começam as casas, então terminam os prédios e começam as casas. Aqui são casas mais modernas, casas dos anos 2000, vocês podem ver pela construção que é diferente, né? Mas a grande maioria das casas aqui é da década de 80 e 90. Tem algumas casas mais novas também que estão sendo construídas, eu vou passar mais na frente por essas casas que ainda estão em fase de construção.
Vou voltar ali para o centrinho, como a gente chama de Quinta do Conde, que é onde tem os prédios e o continente, né? E eu vou passar bem no meio dos prédios. Tem muitos apartamentos, né? E tem muita gente aqui, tem muito brasileiro. A gente encontra muito brasileiro aqui em Quinta do Conde, que é uma coisa que no Azeitão é um pouquinho mais difícil de encontrar. Em Quinta do Conde a gente encontra bastante brasileiro, tem loja brasileira também. E agora eu vou dar aos fundos do continente. Aí está, os fundos do continente e todo o complexo de prédios que vocês têm. Então tem muitas opções de imóveis assim menores como apartamentos aqui. Essa aqui é a segunda avenida principal de Quinta do Conde, que é aquela da entrada do Burger King que eu falei para vocês. Como vocês podem ver, tem muito comércio, né? A única coisa que eu acho sobre Quinta do Conde é que assim, ó, o comércio está localizado nessas principais avenidas. Então, quando tu começas a entrar nos bairros, né, pelas ruas menores, não tem comércio. Então, assim, na minha opinião, é preciso ter carro aqui também em Quinta do Conde, apesar de ter transporte público tanto para Lisboa quanto para Setúbal. Mas não tem questão de transporte interno pela cidade, não tem. Tem um dos ônibus que vai até a estação de Coina, né, do comboio de Coina, que ele passa por dentro de Quinta do Conde, mas não tem uma linha específica que faça de autocarro que faça a cidade, e a cidade ela é bem grande mesmo, ela assim, a gente não vai passar muito, mas ela continua bastante, ela começa na N10, na Nacional 10 e vai bastante. Eu vou entrar agora na rua da escola de segundo e terceiro ciclo. Vocês vão conseguir observar que ela é uma escola bem grande mesmo. É a única escola de segundo e terceiro ciclo. Aí está a escola, ó, onde estão esses carros parados na direita. Ela é a única escola de segundo e terceiro ciclo que tem em Quinta do Conde. E Quinta do Conde não tem escola secundária, ou seja, segundo grau, não tem uma escola ainda aqui. As crianças estudam, as crianças não, né? Os adolescentes estudam em Sesimbra ou Setúbal e Palmela, que é exatamente o mesmo caso de Azeitão, que também não tem uma escola secundária. Mas tem transporte escolar e também tem linhas de ônibus de autocarro que levam. E eu vou agora passar por um pouquinho por dentro do bairro. Vocês vão conseguir observar que as casas, assim, são casas mais antigas, porque este aqui foi o início de Quinta do Conde, então as casas são casas da década de 70, 80, a maioria da década de 80, tem poucas da década de 70. E ó, as áreas verdes que eu falei para vocês, tem muita árvore, mas tem poucos parques disponíveis. Isso é uma coisa que eu acho que poderia melhorar em Quinta do Conde, é ter mais parques, porque tem muita criança. Aí é a junta da freguesia, acabei de passar pela junta da freguesia, e vou tentar ir até a outra escola. Aqui na esquerda vocês podem ver, esses aqui são prédios mais novos também, um pouquinho mais novos que aqueles que eu mostrei antes na entrada de Quinta do Conde, né? E casas, muitas casas. Eu cheguei a olhar alguns imóveis aqui para arrendar o ano passado, dei uma pesquisada. Apartamentos de 2 quartos, T2, tem uma média de 650 a 750 euros. E casas, daí já aumenta bastante o preço, né? Vai próximo dos 1.000 euros as casas, mas também são áreas maiores que o de um apartamento. Não sei como é que estão os preços agora. Isso aí eu tinha olhado lá por junho ou julho do ano passado. Então, tem que dar uma pesquisada no Idealista, mas eu não sei muito bem os valores atuais. Eu visitei algumas casas para comprar aqui em Quinta do Conde e uma diferença que eu sinto, né, de Azeitão é que, por exemplo, se no Azeitão um terreno de uma casa tem 400 metros quadrados, aqui o mesmo terreno de 400 metros quadrados tem 2 casas e tem muitas casas germinadas aqui, né? Que são aquelas casas coladinhas. Depois eu vou mostrar para vocês uma área que tem muitas casas assim. E olha, a área verde aí, mas não tem parquinho, né? Não tem assim, não dá para se aproveitar de fato essa parte mais verde.
Agora eu vou passar por uma outra escola que tem, como eu falei para vocês, tem muita escola, são 6 escolas para Quinta do Conde. Vocês imaginam que Azeitão inteiro tem 5 escolas, então tem muita escola aqui. Essa escola, ela é bem grande também. Eu só não consegui ver se ela é uma escola só de primeiro ciclo ou se ela é uma escola com mais de um ciclo integrado. Mas ela é bem grande, eu até acredito que seja um infantário e um primeiro ciclo juntos. Por falar em infantário, tem 2 infantários que são para as crianças menores de 6 anos, né? Eu vou ter que parar de filmar, porque vão passar crianças na frente, então eu vou cortar o vídeo. Aí está o outro pedaço aqui dessa escola, né? Como vocês podem ver, ela é bem grande mesmo. Então, voltando à parte escolar, tem muitas opções de escolas aqui. O problema é os adolescentes que não têm dentro de Quinta do Conde uma escola mesmo. Aqui na frente, esse aqui é o mercado de Quinta do Conde. Eu não sei quando que tem a feira, não sei se são todos os finais de semana ou é um domingo pelo mês, um domingo no mês, né? Que é o normal aqui da região, o mercado público ser um domingo por mês. Eu vou em direção agora àquela entrada secundária, que é a parte mais nova que eu falei para vocês. Aqui tem casas mais antigas, mais prédios aí na frente, né? Então, como eu disse, quem vai morar em apartamento nesta região daqui, Quinta do Conde, é onde tem a maior oferta de imóveis de apartamentos. Azeitão tem poucos prédios em cada uma das vilas e aldeias tem poucos prédios, mas Quinta do Conde tem muito prédio, muito comércio e muita gente, sempre muita gente, né? A única coisa que eu falei para vocês é a questão que o comércio fica mais restrito a algumas avenidas centrais. E as casas também, elas são menores do que tem em Azeitão, mas eu acho que são casas com um ótimo espaço. Eu já visitei muitos imóveis em Quinta do Conde, nós chegamos a olhar alguns imóveis antes de comprar nossa casa e nós já compramos imóveis para clientes em Quinta do Conde. Aqui a gente vai chegar nessa parte de prédios e logo depois começam algumas construções novas. Então, casas que ainda estão sendo construídas. Então, são casas novas de verdade. Essa avenida aqui tem algumas casas ainda. Aqui à esquerda eu passei por uma, à direita eu passei por outra. Casas que estão sendo construídas e no final da rua tem as casas novas. E aqui é onde está sendo construída aquela escola que nós passamos no início do vídeo. Essa escola fica a mais ou menos 2 quadras. Então, é uma escola que vai servir para esses prédios mais novos e essas casas em construção. E as escolas estão bem espalhadas em Quinta do Conde. Então, todas as áreas têm uma escola disponível, né? O que é bem bom, porque tem muita criança. A Quinta do Conde tem muita criança mesmo. Por isso que eu reclamo da falta de parques e de praças para crianças, porque tem muita criança. E a gente, então, a gente passou por algumas outras casas novas, né? E aqui são casas mais antigas e maiores. E vocês vão notar uma coisa. As casas parecem gigantes, só que cada casa dessas, na verdade, são 2. Então, no espaço de uma casa aqui, ó, são 2 casas germinadas. E foi a primeira vez que eu tinha visto esse tipo de construção, assim, com tantas casas germinadas juntas. Quanto à questão de saúde, tem um centro de saúde bem grande em Quinta do Conde. Tem um espaço que foi destinado para a construção de um outro centro de saúde, mas ainda não tem previsão de saída, né, desse centro de saúde. Questão de empregos. A maioria do pessoal trabalha na Auto Europa, que é uma montadora, Setúbal e Lisboa. E vivem aqui, porque tem transporte público, né? Tem o comboio que fica em Coina, que é 2 quilômetros de Quinta do Conde, que tem autocarro que leva até o comboio. Tem os autocarros que vão direto para Lisboa e para Setúbal também. Então, é uma cidade que tem uma boa infraestrutura, que tem um preço bem razoável, mais ou menos 30% a 40% os valores são menores que o Azeitão, por exemplo. E tem uma boa rede de comércio, de coisas em gerais, assim. Então, consegue viver, ter
teus filhos na escola, em Quinta do Conde, consegue trabalhar em Lisboa, trabalhar em Setúbal, tem uma boa infraestrutura, tem a única coisa assim, ó, hospital, o mais próximo é o de Setúbal. Então, o hospital mais próximo de Quinta do Conde é Setúbal ou Almada, né? Mas Setúbal fica mais próximo. E lembrando, Quinta do Conde pertence a Sesimbra, é uma freguesia de Sesimbra, né? E não de Setúbal. Bom, então dei uma boa volta por Quinta do Conde, espero que vocês tenham gostado e visto como é que é a vila de Quinta do Conde. Então, pessoal, esse foi o vídeo mostrando um pouco de Quinta do Conde, né? Foi uma votação lá do Instagram, eu coloquei 3 opções, Quinta do Conde ganhou. Se tu não me segue no Instagram, vai lá, que eu tô sempre fazendo vídeos diários, né? E conversando com o pessoal, @canal.inspirate. E esse vídeo deve entrar ou como penúltimo ou último vídeo, eu não sei, porque eu estou gravando uma semana antes, mas ele vai ser um dos últimos vídeos do canal para o desafio 30 vídeos em 30 dias, né? E eu devo fazer uma live também nessa última semana, que é a semana que vem. Vocês estão me assistindo no dia certo, mas eu estou gravando com uma semana de antecedência. Eu devo fazer uma live, eu vou avisar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, Quinta do Conde é um lugar bem agradável. Particularmente, eu acho muito cheio de gente. Então, quando a gente chegou a olhar a Quinta do Conde, nós olhamos, acho que 3 ou 4 casas, mas na primeira casa a gente já tinha decidido que não ia morar aqui, né? Mas acabamos olhando pelas opções. Mas é um lugar que tem toda uma infraestrutura, tem muitas escolas, tem muito comércio, tem como ir para Lisboa, acho que aqui dá uns 23 quilômetros de Lisboa, tem o trem, né? Tem o comboio que vai, tem autocarro que vai também para Lisboa, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por ter me acompanhado até aqui, e tá quase no final o desafio, tá certo? Beijo e até amanhã ou até o próximo vídeo. Tchau, tchau!